Olá, mais uma vez aqui estamos para o nosso programa em língua portuguesa ao caminho. Este programa, o nome é o Café com José. Eu vou já começar a beber o café. E aqui mais uma vez de Brookfield, estamos por levar mais uma mensagem em português e em inglês. Fazemos aqui estas mensagens da Igreja de São Paulo, que fica no ano 173 na Visconde Road, no centro do town de Brookfield. Na semana passada falámos Nascemos um Salvador, foi o título da mensagem, e usamos essa mensagem, portanto, para nesta altura da quadra natalícia. Hoje ainda vamos estar enquadrados no mesmo no nascimento, mas vamos mudar um bocadinho mais ampla o que é o que da uniqueness, o Jesus Cristo como a única pessoa que nasceu neste mundo como homem, mas a diferença entre ele e nós, e portanto esta mensagem foi precisamente para vermos coisas em que ele é único, comparado como nós, mas completamente diferente, embora nascesse do mesmo modo como nós, de uma mulher, do ventre de uma mulher. E portanto na semana passada, portanto, falámos do Salvador, e portanto a mensagem foi primeira proclamada aos pastores pelos anjos, e portanto desenvolvemos essa mensagem. Hoje, por sua vez, vamos falar então aquilo que Cristo é único na sua vida pública, no seu ministério, e sobretudo partes daquilo que ele tanto cumpriu, das profecias do Antigo Testamento. Eu já tenho a minha Bíblia aqui no Evangelho de São Mateus, e vou começar a ler uns versos de uma passagem bem conhecida no capítulo 16, e vou começar, portanto, no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. A minha Bíblia já aqui tenho, e portanto vou ler do verso 13 ao 20, portanto, cerca de 6 versos, e portanto, a Bíblia diz-nos, isto é no capítulo 16, no verso 13 do Evangelho de São Mateus: chegado à região de Cesaria de Filipe, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Responderam uns que é João de Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E vós que dizeis que eu sou? E tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse-lhe em resposta: és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nada poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Palavra do Senhor. E portanto, aqui como eu li nesta passagem de escritura do Evangelho de São Mateus, e portanto, para começar, portanto, o título da mensagem é, portanto, a uniqueness, o Cristo como o único em tudo aquilo que fez nesta vida. E portanto, muitas pessoas, para começar, nos dias de hoje, têm portanto, as suas próprias ideias sobre o que é o Cristo, a pessoa de Cristo. Muitos dizem, como lemos, isto eram os discípulos que acompanharam Jesus cerca de 3 anos. Qual foi a resposta que eles deram? Um diziam que ele era Elias, outro que João Batista, outros um dos profetas. Nenhum, exceto Simão Pedro, e foi revelado pelo o Deus Pai que ele fez esta revelação. Portanto, nenhum deles fez aquilo que na realidade era o Senhor naquela altura, e portanto também temos que dar conta, e nisso há certas pessoas, especialmente aqueles que não acreditam, mas muitos dizem que foi também, como eles, só um profeta, como
outros dizem que foi um mestre bom, um bom professor que ensinou a maneira de viver, uma vida moral diferente de todos e, portanto, e como vê neste mundo, como também foi uma das atribuições que o Senhor ensinou. Mesmo aqueles que, alguns que professam ser cristãos, dizem que foi batizado e criado na igreja, mesmo esses têm por vezes, umas ideias completamente diferentes daquilo que é, na realidade, a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E porquê? Porque não se baseiam na palavra de Deus. Portanto, têm as suas próprias noções, as suas próprias ideias, mas nós temos que se basear nas Escrituras para podermos. As Escrituras é que é verdade, é a fundação da nossa fé e, portanto, é que falam sobre Jesus e ele próprio se manifestou através da palavra de Deus, da sua palavra, evidentemente. Quando Jesus perguntou, portanto, aos seus discípulos que é que disse as pessoas que eu sou, portanto, uh, Pedro respondeu-lhe exatamente aquilo que é a verdade sobre ele. Ele disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E, portanto, Jesus é completamente único e perfeito em todas as pessoas que até hoje viveram, portanto, como vamos começar, tenho cerca de oito diferentes que distinguem completamente o Salvador de nós, portanto, o seu milagroso nascimento que vamos celebrar daqui a 4 dias, portanto, concebido por virtude do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo, o eterno Filho de Deus entrou no mundo no ventre de uma mulher, como todos nós, mas a sua concepção foi divina, portanto, foi obra do Espírito Santo, portanto, não foi por intervenção humana. O seu batismo, portanto, quando Jesus começou o seu público ministério, ordenou a João de Batista para o batizar, não que ele precisasse de ser batizado, porque ele nunca pecou, nem teria o pecado original, mas, portanto, ele pediu para ser batizado para precisamente se identificar como nós, portanto, como nós pecadores, não que ele fosse pecador, mas para começar exatamente como todos nós, assim começou o seu público ministério. A sua sabedoria, que o distingue completamente, aos 12 anos de idade, como sabem, Jesus foi com Maria e José ao templo, portanto, como era muito comum nas festas judaicas, a festa da Páscoa, dos tabernáculos e a festa, por exemplo, das searas também, que eram 3 das festas obrigatórias que os judeus iam ao templo e, portanto, nesta última, portanto, Jesus perdeu-se, portanto, havia 2 caravanas normalmente que iam com os homens e com as mulheres, e Maria pensava que ele estaria na caravana dos homens, ou vice-versa, e, portanto, aconteceu que passou lá 3 dias e quando o encontraram, portanto, ele estava a fazer perguntas aos líderes, talvez aos sumos sacerdotes, ou aqueles, portanto, aos levitas, aqueles que sabiam, portanto, que estavam na autoridade no templo e, portanto, com os líderes judeus, e todos ficaram admirados pela sua sabedoria e a sua inteligência, portanto, e sobretudo o entendimento das Escrituras. Como é que se pode dizer que Jesus sabia as Escrituras com 12 anos, embora ele fosse criado como um judeu e portanto, fosse familiar com as Escrituras? Nunca aquela idade, nunca teria para confrontar, por exemplo, aqueles indivíduos que sabiam da lei e passaram anos e anos a estudar, e, portanto, isso revela a sua divina condição, portanto, a sua sabedoria, portanto, o seu ministério, portanto, dos pontos fundamentais, portanto, o seu ministério, que é que ele fez, portanto, Jesus confrontou muitas doutrinas, especialmente como talvez no tempo a Bíblia nos revela o que é que eles foi a discussão sobre isso, mas confrontou os fariseus, os saduceus e outros,
aquelas doutrinas feitas meramente pelo homem, nada que tinham a ver com a palavra de Deus, e Jesus confrontou-os, portanto, mostrou o seu poder e a sua autoridade quando curou nos seus milagres, os doentes, quando deu comer a multitudes de pessoas, talvez 15 mil, isto é para são alguns exemplos e portanto levantar os mortos, como também Lázaro fez quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, todos aqueles que acreditam em mim, mesmo como tenham a morte física, como todos nós vamos ter, vão viver eternamente. Mas Jesus não se pode dizer que foi ressuscitado, mas por assim dizer, portanto, foi outra vez como lá que reabilitado outra vez à vida, não a ressurreição, porque já fosse o nosso Jesus Cristo, é isso é que veio, porque Lázaro voltou a morrer fisical, mas portanto ele já estava morto há 4 dias. Portanto, há uma diferença um pouquinho diferente com a ressurreição do nosso Senhor. A sua tentação, portanto, Jesus foi tentado também como nós somos, mas nunca pecou. Portanto, vem agora à minha mente no Evangelho de São Mateus, se lembram como Jesus foi confrontado no deserto com Satanás, e Satanás, portanto, portanto, com tentações: se tu és o Filho do Homem, torna estas pedras em pão. Se és o Filho do Homem, joga tudo daquela parte da cúpula do templo. E, portanto, a tentação que Jesus teve, o que é que Jesus respondeu? Respondeu ao inimigo com a palavra de Deus. Portanto, o homem não só vive do pão, mas com a palavra que vem da boca de Deus. E, portanto, rebateu o inimigo com o poder da palavra de Deus. E, portanto, esse é um exemplo para nós também. Por exemplo, se o nosso Senhor, ele próprio usou a palavra não tinha o Novo Testamento naquela altura, mas tinham as Escrituras, a lei e os profetas, que isto quer dizer a Bíblia dos judeus, e portanto Jesus usou um livro de Moisés, o Deuteronômio, e confrontou o inimigo e portanto nunca pecou. Portanto, mas foi tentado da mesma maneira como nós. É por isso, portanto, que quando levou a nossa humanidade ao céu, portanto, mesmo quando nós passamos por essas tentações, ele próprio viveu isso e, portanto, pode-nos dar o poder para nós resistirmos e, portanto, porque ele passou por esse caminho como nós passamos nesta vida. Portanto, a sua morte, portanto, a sua morte foi completamente diferente. Jesus, portanto, morreu pregado a uma cruz, portanto, não foi por ele próprio admitiu e deixou-se, foi o propósito que ele veio a este mundo. Porquê? Porque somente com a sua morte na cruz ele podia nos salvar dos nossos pecados. Por isso é que logo quando o anjo disse: hoje nasceu-nos um Salvador, porque é que ele se tornou Salvador? Quando morreu na cruz e com o seu precioso sangue, é isso que nos fez o atonamento por nossos pecados. Portanto, a sua morte foi única, não só a sua morte como morreu, como expirou, e portanto na altura que estava na cruz ele queriam dar o vinagre para que ele não sentisse aquela tremenda dores que teria por os pregos pregados mas o que é que ele disse? Para morrer consciente, e quando acabou disse: nas tuas mãos, na mão do Senhor, do Deus Pai, entrego o meu espírito, e assim faleceu na cruz, completamente diferente. E essa morte a morte dele é que nos dá a vida para nós, a vida eterna. Portanto, para terminar, a sua ressurreição, como eu falei há momentos atrás, quando ele explicou a Marta e Maria, quando o seu irmão foi levantado, já morto há 4 dias, portanto, mostrou-lhe que ele próprio era a ressurreição. E provou também quando Cristo foi a única pessoa até hoje que permanentemente, Lázaro foi ressuscitado, assim mas
acabou por ter outra vez a morte física e conquistou a morte pela sua ressurreição. É uma das. A sua morte e a sua. É único quando Jesus foi a única pessoa que se levantou dos mortos e a sua, também a sua ascensão ao céu. Portanto, como veio, ele sempre esteve na direita do Pai e ele, como nós no credo dizemos todos os domingos, e virá outra vez para julgar os vivos e os mortos, e portanto está sentado à direita do Pai, com esse lugar, que ele antes de vir a esta terra teve sempre. Jesus viveu pela toda a eternidade e viverá para sempre. Para concluir, portanto, estes oito únicos aspectos que caracterizaram a vida do Nosso Senhor, completamente diferente de nós. Portanto, a pergunta é: este é o Cristo que vós conheceis, portanto, ele é que vos pode salvar, ou, portanto, tendes outras ideias sobre o que é o Nosso Senhor? Portanto, isso são as próprias palavras que ele vieram da sua boca e, portanto, que estão recordadas e, portanto, escritas na palavra de Deus. Jesus, neste Evangelho, no capítulo 11, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e aliviei-vos o vosso jugo. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde do coração, e achais alívio para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo portanto, é leve. E, portanto, isto no Evangelho de São Mateus, o que é que Jesus diz? Venham a mim todos que estáis cansados, e todos aqueles que não acreditam em mim, venham a mim. Portanto, por essa razão é que ele morreu, veio a este mundo com um bebê nascido, como celebrar em Belém, na Judeia, e para o propósito de morrer para nos abrir o caminho para a vida eterna. Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra maneira de ir para o céu. Por isso é que Jesus veio mandado para o Pai a este mundo. Se nós tivéssemos outra maneira de ir para o céu, julgais que o Senhor se submetia a esse tratamento, à morte, a carregar a cruz e portanto, e verter o seu sangue. Portanto, não acredito por isso é que não há outra maneira de ser salvos. E, portanto, o que é que esperais ainda hoje? Este é o Cristo que eu proclamei, não eu que proclamei, mas o que dizem a palavra de Deus, o que eu digo não conta nada, o que conta é as Escrituras. E, portanto, se é esse que acreditais, ou não acreditais, é que tenho que fazer para acreditar. E como sempre que eu digo, e quando acabo estas mensagens em português, temos que nos arrepender dos nossos pecados. O pecado é o muro que nos separa do Senhor. Por essa razão, como eu falei, é que Ele veio a este mundo. Quando aceitais o aceitais como o vosso pessoal Salvador, como uma prece como esta: Senhor, tenham piedade de mim, um pecador, como o ladrão na cruz, como o publicano que estava no templo. Nunca teve muito tempo para muitas palavras, mas sempre a chamar na piedade do Senhor. Portanto, como o Senhor tem piedade de mim, um pecador. E, portanto, simplesmente uma prece como estas: acreditais que Jesus nasceu, morreu e é o nosso Salvador, como esta é a mensagem do Evangelho. Jesus nasceu há cerca de 2000 anos na Judeia, foi crucificado, morreu, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem que salva as pessoas, não outros caminhos, não é o único caminho que nós temos. E, portanto, antes de acabar este programa, portanto, quero, como sempre, a vacina já está aí, agora espero que portanto, atue e aprove, seja aprovada, portanto, que salve pessoas e, portanto, desta enfermidade que se atravessa por todo o globo. E quero deixar uma prece para aqueles que estão na linha da frente, os doutores, enfermeiros e todos aqueles que lidam especialmente com os pacientes do vírus. Quero também orar para o Presidente e para todos os membros do governo aqui dos Estados Unidos. E, portanto, espero que tenham uma boa semana
e um bom Natal, um Natal cheio de prosperidade e, portanto, quero desejar-vos aqui, portanto, nesta semana do Natal. E, portanto, e aqui estaremos mais uma vez antes de acabar o ano com mais uma mensagem na próxima semana em português e inglês. E até lá, portanto, tenham uma boa semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is João Bernardo, and once again we are here in São Paulo Church in Brookfield, and you finish another message in Portuguese of our program Café com José. Last week we talked about today in the town of David, a Savior was born into you. So we will talk about that like because we are in the season of Christmas. Today we still we go in the same line of this Christmas season, but today we have a little. The title of the message is the uniqueness of Christ. Christ, even he born as like one of us, but at least I have 8 differences. Unique, you distinguish him than others. And this is the title of message, the uniqueness of Christ. This was taken from the Gospel of Matthew, chapter 16, and I'm going to read from the verse 13 to 20, and I have the verse over here in this already. So Matthew 13 to 20 is a well-known chapter, in the Bible. I start in the 16:13. Now when Jesus came into the street of the Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that I am?" That's the Son of Man is. And they said, "Some say John the Baptist, but others Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." And he said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosened in heaven." And then he sternly ordered the disciples not to tell anyone that he was the Messiah. The word of the Lord. To start this, many people today have their own ideas about who Jesus is, because they base that in their own. Same people, they think he was like almost the disciples, or what the disciples they said. The people they walk with the Lord about 3 years. They said, one they say John the Baptist, one they say the Jeremiah, a few like one of the prophets. So there was not too much difference from unless one God revealed that to Simon Peter, and he proclaimed the real title of Jesus, the Christ, the Son of the living God. A lot of people, they think he was a good teacher, he taught moral and the way we're gonna live in this world, and he showed us how to live, as I mentioned. And even those who claim to be Christians, sometimes they have some inaccurate idea of Christ, because most of the time they don't rely themselves in God's word, in the scriptures, and all the scriptures they give the comprehensive truth about what real Jesus was, or is still here and will be, but Jesus was unlike any other person who ever lived. He was set apart
we start his birth, like we celebrate 4 days from now, uh, conceived by the Holy Spirit, and the eternal Son of God enter in the human by the through the womb of a virgin. So total unique is conception by the work of the Holy Spirit, not the intervention of man, but use a woman who was a virgin without and his virgin birth and his birth total different than any mankind, different of all. He born like us, from whom, but he was conceived by the power of the Holy Spirit. His baptism. Jesus thought he was innocent of any sin. Jesus chose to be baptized by John when he started his public ministry. What was the purpose? In order to identify as with sinners, he came to save. So he become like one of us, and even you start almost like with public ministry, who baptized in the Jordan River by the prophet John the Baptist. His wisdom, total different than us, At the age of 12, you remember Jesus went to the temple, and he got lost there. He spent about 3 days there, and with the Jewish leaders, and amazing them with his wisdom and divine wisdom and his understanding, especially his understanding of God's word. See, Jesus was only a 12 years old kid. You gotta have some kind of wisdom, because even he was raised as a Jew kid, he was taught the word, but that wisdom to confront the leaders, he needed more than that to because they studied the word for years and years. So his wisdom and his understanding of special God's words was unlike any kind of different from any kind of man. So especially by that age of 12 years old. His temptation. So Jesus, through Satan, tempted Jesus in the wilderness, and Jesus did not yell through temptation, because he never seen it. He used scripture as his weapon, and we remember in the Gospel of Matthew when Jesus, Satan would tempt him in the wilderness. He asks a few things, if you are the real Son of God, tell these stones to become bread, or jump out of the temple, or so he tried all the kinds of temptation. Jesus always only answered by God's word, and the answer that famous verse in Matthew 4:4. It's people need more than bread for their life. Again, must feeding every word come from the mouth of God, and Jesus worded as a weapon, and he was tempted as one of us, but never sinned. And another one is unique, his ministry. He challenged, especially the religious leaders that one day we mentioned in the temple, but more than that, his traditions, and he demonstrated his power by healing the sick, by raising the dead, and forgiving sins. Jesus was never a man. He claimed born away, claim have the power to forgive sins, one the Savior. And Jesus is really the one he claimed to be, because only God gave that power to forgive sins. And he was unique, and is another uniqueness of his ministry and of his life. Is that Jesus, that was a sacrifice for the sins of mankind, so they could be forgiven and reconciled to God. Jesus willingly took the cross, not because they forced him, but because why? Because it was the only way you and I can be saved. Because that's why he claimed, I am the way, because he paid the price and he shed his blood for. So his death in the cross was unique, and by this shedding blood, so was he purchased for us our redemption. His resurrection, he go back to
You can have the death and life, the death on the cross without having the resurrection. Christ was the only person who ever lived permanently overcome death through his resurrection. Jesus, as I remember in the Gospel of John, he raised Lazarus, but Lazarus, he died again, he experienced again physical death, but Jesus, he raised from the tomb he never is empty, he raised from dead, he's the only person who raised from dead, and is what he sit by his ascension to heaven, he sit to the right hand of the Father. So, so this is the Christ or you because he is unique. His life, death, resurrection, his birth, is make him unique. That's why he's our Savior, because he and only not he died for our sins, but his life, his ministry, without unique in everything he did in this life. Jesus even before he went to heaven, when he ascended to heaven, was another, I don't mention that here, but was another unique, because he told the disciple, they asked him, Lord, is now you're going to restore the kingdom of Israel? And Jesus answered, it's not for you to know the times and Caesar the Father appointed, but you're going to receive the power of the Holy Spirit, and you'll be my witness. And you start in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So that the commission Jesus gave to the disciples, he still give us today the same thing, to proclaim this message of salvation. Jesus invited people always, he said in the Gospel of Matthew, in this one we proclaim, he said, come to me all you labor and heavy laden, and I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. For this is the word, is if you are burdened of the guilt, burden of all kind, or our Lord promised, come to me, and to have a personal relation with him, or he must be repent of our sin. Our Lord paid the price already. He come for that purpose today. He born as a baby, like you celebrate 4 days from now, but he come with the purpose to die on the cross, to purchase the way of salvation for me and to you. What am I supposed to do? Ask him to forgive you. Lord, have mercy on me, a sinner. That's the prayer. And you don't need to do more. If you pray that diligently from your heart to God, and hear by the authority of his word, you're going to be saved. The Bible says that everyone who calls upon the name of the Lord, they'll be saved, and his word is the truth. And we can experience a personal relationship with him in this earth. And one day when this life ends, or our Lord returns before we die, you have a place in the King he prepared for us a long time ago. And he said, I go and prepare a place for you. Wherever my servant will be, I will be. So the words come from the mouth of our Savior, and his word, he said, sanctify them by your truth, thy word is the truth. So the God's word is the truth, and the words of Jesus are the truth. So if you receive him as a personal Savior, and you read the word, and you choose a church where they proclaim God's word, like this one, and you have a personal relationship, you can grow in maturity and knowledge, and growing in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And before we finish, we can wish you a Merry Christmas, and we come here again before the year will be over, and we pray for the vaccine is here. We've been praying for a lot of months, and we pray for the vaccine, bring results, and the people be saved from this pandemic, and everything return to as was normal before. Not going to be normal like it was before, but at least a little close. And we pray for the people, the doctors and nurses and scientists that they work with patients of the COVID-19. To God give, bless them, protect them, and
we pray special too for the president, the government, every branch of the government. And we pray for you. Have a blessed week. Have a blessed Christmas, as I mentioned. And have we come here next week with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.